O tema é a jornada da fé, a força para não desistir. Amém? O que tem feito eu e você permanecer de pé é a nossa fé. Ainda que ela seja pequena, mas ela tem sido suficiente para nos manter de pé. Amém? E o texto que nós vamos ler se encontra no profeta Isaías, capítulo 41, versículo de número 9 e o versículo de número 10. Nós vamos estar lendo esses dois versículos para que Deus possa acrescentar em mim e você a fé. Porque sem fé, irmão, é impossível agradar a Deus. Existem pessoas que têm estado dentro da igreja de segunda a segunda. Existem pessoas que têm abrido mão até da sua própria família para estar dentro da igreja. Mas se ela não tiver a fé, não adianta nada, irmão. Primeira coisa, a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo lugar, a nossa família. E tem muitas pessoas cometendo um erro gravíssimo. Tem abrido mão da sua família para estar dentro da igreja. Quando muitos fazem isso, Satanás tem tomado espaço, porque nós damos a ele a legalidade de entrar na família. Então preste atenção. Duas coisas importantes na nossa vida. Primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, aí que vem as coisas da igreja. Amém? Deus é primeiro sobre todas as coisas. E nós vamos ler aqui, ó. Olha o que diz. Tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti escolhi, e nunca te rejeitei. Agora o 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Amém? Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Pode se sentar. Vou abrir aqui um parênteses para mim e para você, irmãos. Para esses versículos que nós acabamos de ler aqui se tornar realidade e se tornar possível em nós, nós temos que ter a fé. Amém? A vida cristã é uma jornada de fé. Irmãos, se eu perguntar para todos nós que estamos aqui hoje, a idade que nós temos, como tem sido a sua jornada? Como tem sido a sua caminhada? Quantas coisas já aconteceu na minha vida, na sua vida, na nossa vida? Se nós formos olhar, já era para nós termos o quê? Parado. Por isso que a nossa vida, ela é uma jornada. Para eu e você entendermos melhor. A vida cristã, para chegar no céu, é como se fosse uma Olimpíadas. Existem etapas. Tem gente que já quer entrar no céu no primeiro dia. Irmão, para entrar no céu, existem etapas que temos que aprender com elas, lições na nossa vida, para que eu e você possamos entrar lá. Só que existem muitas pessoas que querem entrar no céu de qualquer jeito. O povo de Israel, quando saiu do Egito,
eles queriam entrar na terra prometida de qualquer jeito. Aí Deus fez o quê? Vamos estreitar a jornada para ver realmente os que são fiéis e os que têm fé. Assim é a minha vida, meu irmão, e a sua vida. Assim é a vida cristã. Tem muita gente achando que Deus é amor, Ele vai facilitar as coisas. Não é desta forma, irmão. Deus, Ele vela pela sua palavra. E a palavra de Deus, ela tem etapas para ser aprendida, para ser obedecida, para que o impossível se torne possível na nossa vida. Tem que haver obediência. Então a nossa caminhada, ela é o quê? Uma jornada. Segundo, marcada por desafios, provações em meio a tempestades. Quem aqui não está enfrentando uma marca? Eu e você, irmão, carregamos marcas da infância. É mentira? Talvez alguém falou algo para você quando você ainda era criança e isso marcou a alma sua. Isto feriu o seu coração. São marcas que trazemos em nós. Como o apóstolo Paulo falou, eu tenho a marca de Cristo. Ele o quê? Ele viveu na sua carne a mesma coisa que Jesus vivenciou. Jesus foi o quê? Chicoteado. Bateram em Jesus. O que fizeram com o apóstolo Paulo? Bateram nele. Prenderam ele. Ele falou, eu carrego. Então o quê? Era jornada. Não é fácil, irmão. Eu vou aqui ser claro hoje. Servir Jesus não é fácil. Existe o evangelho modernizado, que facilita tudo para a igreja. Mas viver o verdadeiro cristianismo que Jesus ensinou, ele dizendo assim, eu sou a verdade. Quem gosta de ouvir a verdade? Hein, irmão? Não é difícil. Quando a verdade nos confronta, não é difícil. E às vezes nós não gostamos de ouvir. Às vezes nós ouvimos a verdade e muitos falam assim, quem é esse moço aí para falar desse jeito aí? Ó? Não, irmão. Jesus ensinou a verdade. E quando ele ensinava a verdade, ela confrontava. Porque quando nós ouvimos a verdade, nós vemos dentro da verdade quem nós somos. Aí nós vamos ver dentro de nós as marcas da infância, desafios que tivemos que enfrentar para estar hoje como eu e você está. São desafios, irmão. Até para a gente nascer foi um desafio. Quando a minha mãe deu à luz a meu irmão, quase que ela foi embora. Ou era um, ou era outro. São desafios que enfrentamos na nossa vida. Segundo, provações. Existe a provação que vem da parte do Deus poderoso e existe provações que nós caçamos com as nossas próprias mãos. Eu estou falando mentira, irmão? Se eu estiver falando mentira, você pode mandar eu descer daqui, que eu vou abaixar minha cabeça, eu vou descer com maior humildade no coração. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. E às vezes queremos que Deus faça coisas grandes em nossas vidas. Mas para coisas grandes acontecer na nossa vida, nós precisamos consertar aquilo que está fora.
Como às vezes estamos, numa tempestade, porque caçamos com as nossas próprias mãos. Porque antes de fazer, o Espírito Santo vai e faz assim: Leandro, não faça isso, porque se você fizer, você vai entristecer o Todo-Poderoso e vai ter consequências. Aí a gente vai lá, não dá ouvido ao que o Espírito Santo está falando, vamos e cometemos. Aí é o quê? Provações procuradas por nós mesmos. Tempestades. Às vezes você amanhece num dia tão bonito, né? Nós estamos vivendo isso agora, o fenômeno da natureza. Às vezes você acorda de manhã, abre a sua janela e o céu está azul. Aí dá o meio-dia, o tempo começa a ficar nublado. De repente à tarde vem aquela tempestade devastando tudo. Talvez a sua vida espiritual está assim. Às vezes as primeiras horas do dia você acorda bem. Quando você chega ao meio-dia, a situação já não está bem. Quando chega ao final da tarde, parece que aconteceu um tsunami, que você olha para o céu e fala assim: meu Deus, por que o Senhor permitiu eu acordar? É a jornada que nós temos que enfrentar para entrar no céu, irmão. Entrar no céu é só os corajosos. Terceiro, a palavra de Deus nos encoraja a perseverar, confiar em sua força. Foi os versículos que nós lemos aqui, ó. Olha o que está dizendo ali. Quero nem ver para trás, olha só ali, ó. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Irmão, se nós estamos aqui, não é por mérito nosso. Existe alguém que cuida de nós, existe alguém que nos ama, existe alguém que se preocupa conosco, independente do que estamos enfrentando. Existe um Deus que nos fortalece. Talvez você fale assim: irmão, mas eu não tenho fé para o impossível se tornar possível na minha vida. Irmão, Jesus falou: se a nossa fé for como um grão de mostarda, nós podemos mover montanha. Não é montanha um morro. Tem gente que está orando, pastor Moisés. Até hoje ele fica assim: montanha, sai daí e vai para o meio do mar. Irmão, isso é uma forma figurativa, uma forma simbólica. Hoje a montanha representa os momentos que nós estamos enfrentando, as dificuldades que nós estamos passando. Irmãos, às vezes você vê um irmão sorrindo, mas por dentro às vezes ele está chorando. Mas a fé dele, como um grãozinho de mostarda, está mantendo ele de pé, e a mão do Todo-Poderoso está ajudando. É isso que Deus tem feito na nossa vida, irmão. Quantos de nós aqui já pensou em desistir? Quantos de nós talvez acordou esta semana e falou assim: meu Deus, por que o Senhor deixou eu levantar? Quantos de nós já falou: Senhor, me leva? Ainda não é a hora, irmão. Preste atenção numa coisa, eu tenho isso comigo. Deus só vai me levar na hora que Ele cumprir o que Ele projetou. Você crê nisso? Eu só vou fora da hora se eu caçar com as minhas próprias mãos. Se eu andar pela diretriz e direção da palavra, eu só vou ser recolhido quando Deus determinar que aquilo que Ele projetou se concluiu na minha vida. Assim é você, irmão. Existe um homem que o profeta chegou perto dele e profetizou para ele que ele ia morrer. Ele se desesperou.
Ele abandonou. Está dando para você entender que quando nós colocamos a nossa fé e quando nós oramos, podemos mudar situações, reverter problemas. Ele ouviu a profecia do profeta e foi para o cantinho da sua cama e fez a oração com sinceridade. Oração não é palavra bonita. Oração não é como muitos têm colocado ali. Ele pega as palavras mais bonitas do dicionário e quer colocar diante de Deus. Sabe qual que é a melhor oração? Sabe qual que é a oração mais bela e bonita? É aquilo que está aqui dentro, ó. Quando você coloca para fora, quando você chama Deus, fala assim: Pai, senta aqui, que eu vou falar para o Senhor como eu estou. Deus não está preocupado no que eu vou falar. Ele quer ouvir aquilo que está aqui dentro. Saia com sinceridade. Davi, quando errou, e ele orou a Deus, Deus perdoou ele, ele nunca mais cometeu pecado. Porque ele viu que a escolha que ele havia feito, por isso que eu falo, existem provações que vêm da parte de Deus e existem provações que caçamos com as nossas próprias mãos. A provação que Davi passou não foi o que Deus mandou sobre ele. Ele procurou com seus próprios olhos. Amém? Primeiro, perseverança e confiança em Deus. João 16, 33. Olha para você ver, irmão, olha quem nos orientou. E vem um montão de gente subindo em cima do altar falando assim: irmãos, se você aceitar Jesus, você não vai ter problema, você vai viver uma vida de vitória, só sorrindo. Olha o que Jesus falou com os discípulos. Olha só. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Aflições está o quê? No plural. Então são muitas. Ele não falou para os discípulos assim: ó, se vocês me aceitarem, vai ser tudo facinho. Não. Ele falou assim: vocês querem me seguir? Vocês querem ter eu como único e suficiente Salvador? Mas no mundo vocês vão ter aflições. Mas olha o que ele falou: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus vai nos condicionar a vencer o mundo. O mundo lá fora traz diante de mim, de você, pratos de lentilhas que enchem os nossos olhos. Mas Jesus falou: tem bom ânimo, exercita a fé para você sobressair no mundo. Sabe o que está acontecendo hoje, irmão? A igreja está pegando o mundo e trazendo para dentro da igreja. Cadê a palavra? Cadê a verdade? Cadê o ensinamento que Jesus ensinou? É nós que temos que influenciar o mundo, não o mundo nos influenciar. Só que está sendo papéis invertidos. Ah, para mim encher minha igreja, eu tenho que colocar um negocinho que tem lá no mundo. Aí vai vir todo mundo. Que adianta vir todo mundo, irmão? E ninguém entrar no céu? Eu já falei isso aqui, igreja cheia não salva ninguém. O que salva uma igreja é a verdade, é Jesus, é o Espírito Santo, é o Deus Todo-Poderoso. O que adianta esses bancos está tudo cheio, mas quando Jesus chamar a igreja, só entra 10, 15 pessoas.
Porque Deus sonda o coração, irmão. Deus esquadrinha. Deus é o maior arquiteto do mundo. Ele tem prumo. E que Deus é esse, né? Quando nós estivermos torto, o prumo dele desce e nos acerta. Ele põe o esquadro dele, pastor Moisés, em nossa vida. E fala assim, ó, vocês estão um pouquinho fora do esquadro. Deixa eu voltar de novo vocês para o esquadro. É isso que Deus faz, irmão. Deus não fica prometendo muitas coisas, não. Ele quer endireitar o nosso caminho. Porque se Ele endireitar o caminho meu e seu, as bênçãos vão chegar. Como diz, buscai primeiro o quê? O meu reino. Busque primeiro Deus. Porque as demais coisas Ele vai vir acrescentando de passo a passo. Só que as pessoas querem um milagre, mas não querem buscar o reino. Jesus nos alertou sobre as aflições do mundo, mas nos encorajou a ter bom ânimo. A perseverança é a confiança. Deus não nos abandona. Ele é a nossa âncora. Você já viu um navio? Quanto maior é o navio, mais resistente à corrente da âncora. Me aponta aqui qual o navio que consegue seguir viagem se a âncora tiver aterrissada. Sabe quem é a nossa âncora? Jesus. Se nós estivermos aliançados nele, pode vir a maior tempestade, pode vir a maior aflição, pode vir a maior dificuldade, que Ele vai nos sustentar com a sua destra. O navio pode até balançar, mas ele está ancorado em Deus. Nós representamos o navio. Deus representa nesse navio. Ele é o capitão. Jesus dá a direção. O Espírito Santo é a âncora que está dentro de nós. O penhor de Deus. Que Deus é esse? Que penhorou dentro de mim e de você. O Espírito Santo. Aqui na terra, eu e você representamos o banco de Deus. Mas está chegando o dia de Deus sacar o Espírito Santo para voltar para Ele. Segundo, perseverança traz confiança. Gálatas 6, 9. Olha o que a palavra vai dizer para mim e para você. E não nos cansemos de fazer bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Se eu faço bem, vai chegar o dia de eu colher, mas eu não posso que desfalecer. O que é desfalecer? É você parar. É você morrer, primeiro, espiritualmente e fisicamente. Irmãos, eu vou abrir aqui um parênteses. Existe muita gente já morta andando em pé. E sabe aonde você vê mais gente morta, pastor Moisés? Talvez eu vou falar isso aí, muitos vão me interpretar mal. Sabe onde tem muita gente que está morta? Dentro da igreja.
Porque só quer Deus quando Deus dá. Mas quando Deus tira, ele não quer mais. Olha o exemplo de Jó. Jó só conhecia em ouvir. Aí Deus permitiu tempestade, provações, coisas acontecer, mas ele foi o quê? Perseverante até o final. A palavra nos ensina a não desanimar. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra nos fortalece a todo momento, irmão. Talvez você veio aqui hoje querendo desistir. E olha o que a palavra está dizendo. Você pode todas as coisas. B, fazer o bem, pois a seu tempo colheremos fruto. Se não desfalecermos, a perseverança é a chave para a recompensa. Quando eu persevero, eu sou recompensado. Quando você persevera, você é recompensado. Qual é a chave? Irmão, a fé é a única chave que abre todas as portas. Você não precisa ficar com chaveiro na sua cintura, não, irmão. A fé que você exerce é o suficiente de abrir todas as portas que você precisa. Mas temos que confiar. Terceiro, o Senhor está conosco em meio às dificuldades, que é Isaías 41:10, que nós já lemos. A presença de Deus nos fortalece em meio à tempestade. Quarto, o exemplo de Jesus, ele não desistiu. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olha o que diz Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Olha aí, irmão. Jesus, quando estava entre a vida e a morte, ele não desistiu. Ele foi um exemplo para eu e você não desistir. Olha só, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Desprezado, afrontado, e assentou-se à destra do trono de Deus. Irmãos, Deus tem preparado um lugar para eu e você se assentar. Ao lado do Todo-Poderoso. Não podemos desistir. Estamos chegando na etapa final para pegar a medalha da vitória. Você não vai só pôr a medalha no peito, você vai colocar a coroa na cabeça, você vai andar em ruas de ouro, mar de cristal e vai assentar no trono, reinar com Cristo. Mas para isso temos que perseverar. O exemplo de Jesus a não desistir. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quinto, o Espírito Santo nos ajuda a seguir em frente. Irmão, vou te dar um exemplo aqui. Se eu não estiver enganado, é Coríntios que fala, né? Que o Espírito Santo intercede a Deus com gemido inexprimível. Você já viu aquele momento que você dobra o seu joelho e só desce lágrima? Parece que quando você dobra o joelho em meio à tempestade, você parece que fica mudo. Você tenta falar com Deus e não sai nada. Aí entra o nosso amigo. Aí entra o Consolador.
Aí entra o Espírito Santo e começa a orar. E a oração começa a ser derramada lágrimas, e essa lágrima começa a passar como um gemido inexprimível, inexplicável. Você consegue achar para nós aí, Dino? Olha lá, ó. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Irmão, olha o Deus que nós servimos. Às vezes eu e você colocamos os nossos problemas no trono de Deus e colocamos Deus abaixo dos nossos problemas. Deus é sobre tudo, irmão. Nada que está acontecendo aí fora está fora do controle de Deus. Tem muito cristão que está assim. Ah, Deus não está vendo isso aí não. Ah, isso aí já fugiu do controle de Deus. Tem muito cristão que está falando isso aí, irmão. Ah, tem muita coisa que está acontecendo aí, ó, que Deus deixou para lá. Não, irmão, nada foge do controle. É só você ler Eclesiastes capítulo 3, vai te dar conta de tudo que está acontecendo. Está chegando o grande dia, a qual Deus vai dizer assim: minha é a vingança. Deus é vingativo? Não. Justo. Ele vai passar com a justiça. Ele vai punir o injusto e honrar o justo. Talvez você está sendo injustiçado, mas vai chegar o grande dia que o próprio Deus fará justiça por nós. Porque Ele que sonda, Ele que esquadrinha o nosso deitar e o nosso levantar. João 14, 26, Evangelho de João 14, 26, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Irmão, tem gente que está indo atrás do homem. Tem gente que está dando tudo para o homem, que não pode fazer nada. Aqui está a sua resposta, irmão. Olha aqui, Jesus falando: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo. Olha ali, irmão. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quando você conhece a verdade, no momento que você estiver enfrentando problema, tempestade, sendo afrontado, o Espírito Santo vai trazer à sua memória o que você precisa dentro da palavra. Tem um versículo que diz assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quem te traz esperança? O sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Temos que trazer à memória como Ele venceu. Nós vamos ser condicionados pelo Espírito Santo a vencer o que nós estivermos enfrentando. O Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso amigo, o nosso ajudador, o nosso guia, o nosso amigo fiel. Nos guia em meio às dificuldades. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias,
capítulo 8, versículo 10. Olha o que diz Neemias 8:10. E disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras. Enviai porções aos que não têm nada, preparando para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Aleluia! Em meio às lutas, a alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, às vezes você vê ali, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Irmão, a gente pode estar o caquinho da telha que Jó usou para raspar a sua pele contaminada com a enfermidade. Mas Jesus, quando olha para nós, vê alegria. E a nossa alegria é a força que o Senhor nos dá. Como nós lemos lá atrás, irmão. É Ele que nos fortalece. Se estamos de pé, não é mérito nosso. É dEle, é para Ele, é por Ele, é para Ele. Aleluia. Último. A nossa recompensa está em Deus. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8, eu encerro aqui. A nossa recompensa está em Deus, que nos coroará com a coroa da justiça. Olha aqui. Paulo estava preso e Timóteo era um menino. Então Deus revelava a Paulo, Paulo escrevia, e Paulo pedia que as suas cartas fossem levadas até Timóteo, porque ele era um jovem, ele estava a ponto de desistir, e olha o que ele escreveu para animar Timóteo, a encorajar Timóteo. Olha o que ele fez: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor. Então vai confirmar o que eu falei, que está chegando o dia do Senhor. Justo. O que está escrito ali? Justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Tem muita gente, muita igreja, muito pastor que não prega mais que Jesus vai voltar. E aqui está a confirmação que Ele virá para nos buscar. Sabe por que Jesus tem que voltar? Porque ainda tem algo aqui na terra que pertence ao Pai. Primeiro, o Espírito Santo e aqueles que foram lavados, remidos no sangue do Cordeiro, que amam a Deus, que amam a Cristo, que amam ao Espírito Santo. E para finalizar, Apocalipse 3:21. Aqui vai fechar a mensagem. Entra qualquer um lá no céu, irmão. O que está dizendo ali? Lê bem alto. Só a primeira frase lá. Alto. Não, aí foi só um ensaio. Como um coral, bonito. O que está escrito?
Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Poderoso, mas só vai sentar com ele o que vencer. Então temos que vencer a jornada da nossa vida. Você concorda comigo? Você concorda no que você ouviu? Eu não inventei nada, irmão. O que você ouviu está na palavra. O que você ouviu é o que eu e você estamos vivenciando todos os dias da nossa vida. Todos os dias temos que matar um leão. Todos os dias temos que derrubar o Golias para vencer. E para entrar lá e receber a coroa, a vida eterna, assentar no trono, tem que vencer, irmão. E tem um montão de gente sendo enganada. Pode continuar fazendo tudo que você faz. Você já foi batizado nas águas. Você já fala em línguas. Você está salvo. Salvo para sempre. É o que está usando aí, irmão. Cuidado, tá? Cuidado. A salvação é conquistada todos os dias, irmão. Porque se eu vacilar, eu perco tudo. Eu perco tudo. E o primeiro que eu vou perder chama-se Espírito Santo, que é o único que vai transformar esse corpo corrupto num corpo incorruptível, para se desprender da matéria e subir ao encontro do Todo-Poderoso. E quero ir mais além. O vencedor vai receber um novo nome. Só vai identificar este novo nome se estiver cheio do Espírito Santo. Então, procure aprender todos os dias a verdade. A verdade que é a palavra. Não anda pela orientação do homem. Não fique atrás de profeta. Não fique atrás de adivinhos que estão por trás das redes sociais. Fique na palavra. Fique na palavra. Porque a palavra vai te ensinar tudo que precisamos. Amém? Jornada da fé, força e fé para continuar. Tem um hino que canta assim: espera só mais um pouquinho, se a bênção está demorando, espera só mais um pouquinho. Esse pouquinho está tirando muita gente, porque não está sabendo esperar a hora certa. Deus tem a hora certa de tudo, irmão. Ele não adianta e nem atrasa. Ele chega na hora certa. Fica de pé. Quando Lázaro morreu, Jesus foi assim que ouviu a notícia? Sim ou não? O que ele teve que fazer? Perseverar. Esperar a hora certa, para ensinar aos ouvintes o poder da fé. Espera, porque está chegando o seu dia, está chegando o meu dia, está chegando o nosso dia, está chegando o dia da igreja, que será retirada desta terra, e lá onde nós vamos estar com Ele, não haverá mais corrupção, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais afronta, lá só haverá adoradores, adoração, louvor, e dizemos: Santo, 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 e reinaremos para sempre com Ele em glória. Deus fará um novo céu, uma nova terra, aonde eu e você reinaremos com Ele. Amém.